O vento cortava minha pele naquela manhã nublada. Eu segurava firme o pano velho que usava como cachecol, tentando me proteger do frio, enquanto caminhava pelas ruas de terra da vila. A vida aqui nunca foi fácil, mas com o tempo a gente aprende a ignorar o aperto no estômago e a seguir em frente. Enquanto caminhava em direção à praça, algo me chamou a atenção. No banco de madeira, debaixo da árvore seca, um homem estava sentado, imóvel. Seu casaco fino estava sujo e seus sapatos gastos como os de alguém que havia andado por dias sem descanso. Mas não era só sua aparência que me intrigava. Era o jeito como ele olhava para o nada, como se tivesse esquecido o motivo de estar ali. Parei a poucos metros de distância e observei melhor. Ele não parecia um morador da vila, muito menos alguém que estivesse apenas de passagem. Seus traços eram refinados, mas seu corpo parecia vencido pelo cansaço. Quem era ele? A vila era pequena e qualquer pessoa desconhecida logo chamava a atenção. Alguns moradores já começavam a cochichar, lançando olhares desconfiados. Aqui, a fome era algo comum, mas ninguém passava despercebido. Meu coração apertou ao vê-lo, daquela forma. Não sei explicar porquê, mas havia algo diferente naquele homem. Ele parecia perdido, e de algum jeito aquilo me incomodou. Ei, você está bem? Minha voz saiu hesitante, mas firme o suficiente para que ele me olhasse. Seus olhos escuros encontraram os meus. Eram profundos, cansados, mas havia algo mais ali. Algo que me fez esquecer o frio por um instante. Ele não respondeu de imediato. Apenas me olhou como se não soubesse o que dizer. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Só estou descansando um pouco. Descansando? Com esse frio? E sem nenhum destino? Você não é daqui, né? Cruzei os braços, sem quebrar o contato visual. Ele balançou a cabeça, desviando o olhar. Algo nele dizia que havia mais por trás daquela história, mas ele não queria falar. Podia simplesmente ter dado as costas e seguido meu caminho, mas eu não consegui. Suspirei, sentindo o estômago roncar. Minha avó já devia estar me esperando com o pouco que tínhamos para o almoço. Se ele estava com fome? Provavelmente. Se quiser comer algo, minha casa não é longe daqui. Acho que ele não esperava esse convite. Seus olhos se arregalaram levemente, e pela primeira vez vi um lampejo de surpresa em seu rosto. Eu não quero incomodar, dei de ombros. Não estou te perguntando se quer incomodar. Estou perguntando se quer comer. Ele hesitou, como se aquela decisão fosse mais difícil do que deveria. No fim, apenas assentiu com a cabeça. Tá bom. Sem dizer mais nada, comecei a andar. Atrás de mim, ouvi seus passos lentos me seguindo. Eu só não sabia que aquele momento mudaria tudo. O caminho até minha casa foi silencioso. O homem caminhava atrás de mim, sem fazer perguntas, sem olhar para os lados. Eu sentia sua presença, mas ele parecia alheio a tudo. Como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo distante, perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegamos, empurrei a porta de madeira que rangeu sob o peso dos anos. O cheiro familiar de pão assado e caldo quente preencheu o ar. Minha avó, Dona Helena, estava de costas, mexendo algo na panela. Chegou tarde, menina, disse ela sem olhar para mim, seu tom carregado com aquela preocupação típica. Mas quando virou, seus olhos se estreitaram ao ver o estranho atrás. De mim. Quem é ele? Dei um passo para o lado, deixando espaço para que ele se apresentasse, mas ele permaneceu em silêncio. Seu olhar se mantinha baixo, quase constrangido. Ele estava na praça, sem comer, sem um lugar para ficar. Trouxe para jantar com a gente. O rosto da minha avó endureceu. Aqui, todos aprendemos a sobreviver com o pouco que temos. Não era fácil dividir, mas também não era fácil virar as costas. Por um instante, achei que ela fosse dizer não. Mas então, suspirou e se afastou da panela. Coma, mas depois quero saber quem é você, disse apontando para a mesa. O homem assentiu e sentou-se devagar, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse fazer aquele momento desaparecer. Eu me sentei de frente para ele.
observando enquanto minha avó servia as tigelas. O caldo fumegante se misturava ao cheiro do pão recém-assado. Era simples, mas reconfortante. Ele segurou a colher por um momento, olhando para a comida como se não se lembrasse da última vez que tinha feito isso. Então, levou a primeira colherada à boca. Algo em seu rosto mudou. Não era apenas fome, era algo mais profundo, uma sensação de pertencimento que talvez ele nem soubesse que procurava. Obrigado, murmurou, quase como se aquelas palavras fossem difíceis de serem ditas. Minha avó apenas fez um som de aprovação sem baixar a guarda. Eu, por outro lado, não conseguia parar de observar. Quem era ele? Por que parecia tão deslocado? Ele comia devagar, como se cada pedaço tivesse um gosto diferente de tudo que já havia experimentado antes, como se essa simplicidade fosse algo completamente novo para ele. Depois de alguns minutos, quando o silêncio já parecia pesado demais, ele enfim falou. Meu nome é Gabriel. Minha avó cruzou os braços, avaliando-o. E o que te trouxe aqui? Gabriel? Ele hesitou, abaixando a colher. Seus olhos encontraram os meus por um breve instante. Então, desviou o olhar e apenas disse: só precisava de um lugar para descansar, uma resposta simples. Mas eu sentia que ele escondia muito mais. Eu não sabia quem ele era, nem o que estava fazendo ali. Mas algo me dizia que esse jantar não era apenas uma refeição. Era o começo de algo que eu ainda não conseguia entender. Na vila, tudo se espalhava rápido. E ter um desconhecido jantando em nossa casa era assunto para muitas bocas. Na manhã seguinte, quando saí para buscar lenha, os olhares curiosos já estavam sobre mim. Quem é o homem que você levou para casa ontem, Sofia? Perguntou Dona Marieta, a vizinha que sabia de tudo antes mesmo das coisas acontecerem. Um viajante, respondi, sem dar muitos detalhes. Ela franziu a testa desconfiada. Viajante ou forasteiro? Tem diferença, menina. Nem todo mundo que aparece de repente traz coisa boa. Fingi não ouvir e segui meu caminho. Mas no fundo, eu também me fazia essa pergunta. Quem era Gabriel, afinal? Naquela manhã, ele saiu cedo e voltou antes do almoço. Ninguém sabia o que ele fazia, mas todos reparavam. Meu avô sempre dizia: em lugar pequeno, qualquer passo vira barulho. E ele estava fazendo barulho. Ele não trabalha, não fala muito e anda como se estivesse sempre pensando demais. O que esse homem está fazendo aqui? Murmurou Dona A. Helena para mim enquanto cortava os vegetais para o caldo do almoço. Olhei para Gabriel, que estava sentado na varanda, observando o nada. Tinha algo nele que não se encaixava. Não era só o silêncio ou o jeito discreto. Era a forma como olhava para as coisas, como alguém que não pertencia a esse lugar, mas tentava entender. A vila inteira era acostumada a trabalhar duro. Aqui, ninguém ficava parado sem um motivo. Ele pode ajudar a cortar lenha, sugeri. Minha avó riu. Com essas mãos? Olha bem, Sofia. São mãos de quem nunca pegou num machado. Eu não queria admitir, mas ela estava certa. Suas mãos não tinham marcas de trabalho. Seus dedos eram longos e bem cuidados. Não combinavam com a aparência de um andarilho. Mesmo assim, entreguei o machado para ele. Se vai ficar aqui, precisa ajudar. Ele olhou para a madeira empilhada e pegou o machado hesitante. No primeiro golpe, a lâmina bateu torta e quase acertou o próprio pé. Tive que segurar a risada. Ele não fazia ideia do que estava fazendo. Assim não vai cortar nada até o ano que vem, falei, pegando o machado de suas mãos. Com um movimento rápido, parti a lenha ao meio. Gabriel me observou, como se aquilo fosse algo impressionante. Você faz parecer fácil. Dei de ombros. Por que é? Para quem sabe. Ele suspirou e esfregou as mãos. Parecia desconfortável, como se esse tipo de tarefa fosse algo completamente novo para ele. Minha avó assistia tudo de longe. Seus olhos estreitos. Ele não sabe cortar lenha, mas tem boa postura, Sofia. Não parece um homem que passou a vida na rua. Eu sabia que ela tinha razão. E esse pensamento começou a me incomodar. Quem era Gabriel? E por que ele parecia carregar um segredo que ninguém mais conseguia ver? Os dias passaram e Gabriel continuava sendo um enigma.
Ele era educado, discreto, mas sempre dava um jeito de escapar das tarefas mais simples. Não era preguiça, era falta de jeito, e isso só aumentava minhas suspeitas. Uma tarde, enquanto minha avó preparava o pão para assar, pedi para ele ir buscar água no poço. Parecia fácil, mas para alguém como Gabriel, nada era tão simples. "O balde tá pesado demais?" perguntei, cruzando os braços. Ele respirou fundo e tentou puxar a corda. Puxou errado. A corrente girou rápido e o balde caiu com tudo dentro do poço. "Ótimo! Agora temos um balde afogado." Gabriel suspirou, limpando a testa. Não pensei que fosse tão difícil. Balancei a cabeça, pegando a corda e puxando o balde de volta. Difícil para quem nunca fez. "Você tem certeza que já viveu assim antes?" Ele ficou em silêncio. E esse silêncio me incomodou. Nos dias seguintes, fui observando melhor. Seus gestos, suas palavras, até seu jeito de segurar os talheres na hora das refeições. Era refinado, demais, mas foi num simples momento na cozinha que as peças começaram a se encaixar. Minha avó pediu para ele amassar a massa do pão, um trabalho simples. Mas quando olhei para suas mãos, vi que ele tentava amassar como se estivesse tocando algo precioso. "Você parece que tem medo de estragar a massa", brinquei. Ele riu sem jeito. "Nunca fiz isso antes." Minha avó, que mexia o caldo no fogão, olhou de canto de olho. "Nunca? Nunca mesmo?" Gabriel balançou a cabeça, tentando consertar sua resposta. "Digo, já cozinhei, mas não desse jeito." A essa altura, não era só minha avó que estava desconfiada. No dia seguinte, fui até o vilarejo para comprar algumas ervas para Dona Helena. No caminho de volta, vi Gabriel parado na frente da única loja de tecidos da vila. Ele segurava um pano entre os dedos, analisando a costura com um olhar conhecedor. Fiquei observando de longe. Havia algo de errado com aquele homem. "Você já trabalhou com tecidos?" Perguntei quando me aproximei. Ele me olhou meio surpreso com a pergunta. "Por quê?" Dei de ombros. "Você analisa o pano como um alfaiate. Mas nem um alfaiate aqui da vila faz isso." Ele apertou os lábios e devolveu o tecido para a vendedora. Mudou de assunto rapidamente. Algo não fechava. Gabriel tentava se encaixar, mas era como se ele estivesse vivendo uma peça de teatro em que não sabia direito o papel. E quando percebi isso, uma pergunta começou a martelar na minha cabeça. Quem era ele de verdade? A dúvida sobre quem realmente era Gabriel não saía da minha cabeça. Ele não sabia realizar tarefas simples, mas tinha uma postura impecável. Tocava os objetos com cuidado exagerado, falava como se estivesse acostumado a ser ouvido. E mais do que tudo, evitava perguntas diretas. A vila estava cada vez mais inquieta com sua presença. Os olhares desconfiados se multiplicavam e as conversas sussurradas logo chegaram até mim. "Ele não tem marcas de trabalho nas mãos, já viu? Nem parece que viveu na rua", murmurou Dona Marieta. "E sempre olha essas coisas como se não pertencesse aqui", concordou o Sr. Alberto, o sapateiro. A verdade é que eu também sentia isso. E, no fundo, já sabia que Gabriel escondia algo. Foi num fim de tarde, enquanto varria a entrada de casa, que a verdade finalmente se revelou. Ouvi vozes alteradas na frente da venda do Sr. Joaquim. Corri até lá e vi Gabriel encurralado por Marcos, um dos moradores mais desconfiados da vila. "Chega de rodeios! Quem é você? De onde veio? Por que não sabe fazer nada que qualquer um aqui aprende desde criança?" Gabriel estava encostado na parede, os punhos cerrados, mas sua expressão não era de raiva. Era de resignação, como se estivesse cansado de fugir. Quando me aproximei, ele me olhou de um jeito diferente, como se soubesse que não podia mais mentir para mim. "Me solta", disse ele a Marcos, com uma firmeza que não combinava com um andarilho. "Ou você responde ou sai daqui agora", insistiu Marcos, aumentando o tom de voz. Foi então que Gabriel respirou fundo e, finalmente, falou. "Meu nome é Gabriel Montenegro." A praça ficou em silêncio. O sobrenome caiu como um trovão. Meus olhos se arregalaram. Não podia ser. "Montenegro?"
Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Esse nome era conhecido até mesmo na vila. Gabriel passou a mão pelo rosto, parecendo cansado. Então, veio a bomba. Eu sou o dono do Grupo Montenegro. Os murmúrios começaram imediatamente. O Grupo Montenegro era um dos maiores impérios empresariais do país. E Gabriel era o bilionário. Mentira, murmurou Marcos, mas agora sem tanta certeza. Eu me senti traída. Você nos enganou esse tempo todo? Minha voz tremia, não de medo, mas de raiva. Gabriel olhou para mim e, pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu nunca quis enganar ninguém. Só queria saber como era viver de verdade. Minha avó se aproximou, o olhar penetrante. E o que descobriu? Ele abriu a boca, mas hesitou. Parecia procurar as palavras certas. No fim, apenas suspirou e disse que eu nunca soube o que é viver de verdade. Até agora. Meu coração deu um salto estranho no peito. Eu queria odiá-lo. Queria gritar, mas algo me dizia que essa história ainda estava longe de acabar. A vila não falava de outra coisa. O forasteiro não era apenas um homem qualquer. Ele era um bilionário. As pessoas cochichavam nas esquinas, olhavam para nossa casa com curiosidade. Mas eu não sabia o que sentir. Gabriel estava sentado, na varanda, com o olhar perdido. Ele parecia cansado, mas não de um jeito físico. Era um cansaço diferente, de alguém que carregava algo pesado demais para segurar sozinho. Eu me aproximei, cruzando os braços. Então, era isso? Você veio até aqui para brincar de pobre? Ele ergueu os olhos para mim, mas não houve defesa. Em seu olhar, apenas aceitação. Eu não queria brincar, Sofia. Eu só queria viver algo real. Real? Ri sem humor. E mentindo, você acha que conseguiu? Ele passou as mãos pelos cabelos, bagunçando-os. Você faz ideia do que é crescer cercado por pessoas que só querem algo de você? De viver sem saber se as pessoas se aproximam por quem você é ou pelo que tem? A raiva que eu sentia começou a esmorecer, mas eu não queria perdoá-lo tão fácil. Isso não justifica a mentira. Você podia ter falado a verdade desde o começo. Ele me olhou fundo nos olhos. E você acha que alguém teria me tratado da mesma forma se soubesse quem eu era? Fiquei sem resposta. Eu queria dizer que sim. Que eu teria tratado, que minha avó teria tratado. Mas será que era verdade? Na vila, as pessoas se ajudavam porque precisavam umas das outras. Mas um bilionário? Ele não precisava de ninguém. Se soubéssemos disso desde o início, talvez jamais tivéssemos aberto nossa porta para ele. Minha avó apareceu na porta, nos observando. Seu olhar era calmo, mas cheio de significado. Quando eu era jovem, conheci um homem que dizia que dinheiro comprava tudo. Menos a verdade, disse ela. Mas sabe o que eu descobri? Que dinheiro também compra mentiras muito bem, Gabriel. Abaixou a cabeça, parecia envergonhado. Minha avó se aproximou e colocou uma mão firme no ombro dele. Mas há algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Ele levantou os olhos. O quê? Ela sorriu de leve. Confiança. Eu senti um aperto no peito, porque sabia que aquilo também era para mim. Gabriel assentiu devagar. Eu sei. E pela primeira vez desde que descobri sua identidade, ele não tentou se justificar. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o vento balançar as folhas das árvores. Nenhuma palavra resolveria o que aconteceu. Só o tempo diria se aquele laço que construímos ainda tinha conserto. Mas, de uma coisa, eu tinha certeza. Por mais que eu quisesse odiá-lo, não conseguia, e isso era ainda mais confuso do que a mentira que ele contou. Os dias passaram, mas a revelação sobre quem Gabriel realmente era ainda pairava sobre a vila como um nevoeiro. Algumas pessoas continuavam desconfiadas, outras pareciam simplesmente curiosas. Mas uma coisa era certa, ninguém o via mais da mesma forma. Eu também não. Não que eu quisesse admitir isso, mas algo em mim havia mudado. Gabriel, por outro lado, não foi embora. Mesmo depois de todos descobrirem a verdade, ele ficou. E isso era o que mais me intrigava.
Por que você ainda está aqui? Perguntei uma tarde, enquanto o via sentado na varanda, observando as crianças brincando na rua de terra. Ele demorou para responder. Seu olhar parecia perdido em algum ponto distante. Porque aqui é o único lugar onde eu já me senti... normal. Franzi a testa. E é isso que você quer? Ser normal? Ele soltou um suspiro curto, um sorriso triste se formando em seus lábios. Eu só quero ser alguém que importa pelo que é, não pelo que tem. Engoli em seco. Aquele homem era um mistério. Quanto mais eu achava que entendia, mais ele me surpreendia. Mas uma coisa era certa: ele não estava ali para brincar. Com um tempo, Gabriel começou a ajudar na vila. Não como um bilionário, mas como um dos nossos. Começou consertando o telhado da escola, depois ajudou na reforma do poço, até ensinou alguns moradores a lidar melhor com suas economias. Ele pode ser rico, mas pelo menos não é inútil, murmurou minha avó certa noite, enquanto tomávamos chá na cozinha. Soltei uma risada curta. Acho que ele está aprendendo, mas a verdade era que eu estava aprendendo também. Aprendendo que pessoas não são apenas o que parecem, que por trás de um nome, uma fortuna ou uma aparência, sempre há uma história que ninguém conhece. E por mais que eu não quisesse admitir, eu gostava da presença de Gabriel na vila. Até comecei a esquecer que um dia ele tinha mentido, para nós. Só que eu deveria ter me lembrado de algo importante. Homens como ele nunca ficam no mesmo lugar por muito tempo. E eu só fui perceber isso quando um carro preto e brilhante apareceu na vila. E com ele, a notícia que eu não queria ouvir. O carro preto estacionou no meio da vila como se não pertencesse àquele lugar. E, de fato, não pertencia. A porta se abriu e um homem de terno bem cortado desceu, olhando ao redor com uma expressão de desagrado. Era como se o chão de terra e as casas simples o incomodassem. Gabriel estava perto da venda do Sr. Joaquim quando o viu. E eu vi quando seu rosto mudou. Senhor Montenegro, chamou o homem com um tom formal demais. O silêncio tomou conta da vila. Todos pararam para olhar. O que ele quer? Murmurei para minha avó, que observava tudo com a mesma desconfiança que eu. Levar ele de volta, imagino. Meu estômago revirou. Eu sabia que isso aconteceria, mas não esperava que fosse tão rápido. O homem de terno se aproximou. O olhar de Gabriel endureceu. O que foi? Perguntou ele, a voz sem emoção. O homem ajeitou a gravata. Sua ausência está causando problemas. Precisamos do senhor em uma reunião com os acionistas. Gabriel respirou fundo, cruzando os braços. Achei que já tinham aprendido a resolver as coisas sem mim. O homem franziu a testa. Parecia impaciente. O senhor desapareceu sem aviso. A imprensa está começando a levantar suspeitas. Não podemos manter essa situação por mais tempo. A imprensa. Era óbvio. Gabriel não era só um empresário. Ele era alguém que o mundo conhecia. E pessoas como ele não podiam sumir sem que alguém notasse. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E eu percebi que ele estava lutando contra algo dentro dele. Como se uma parte quisesse ficar, mas a outra soubesse que era impossível. Quando Gabriel enfim falou, sua voz saiu baixa, cansada. Me deem um dia. O homem de terno franziu o senho, mas assentiu. Amanhã de manhã estaremos aqui. E então ele voltou para o carro, fechando a porta. Com um som abafado. O motor rugiu e, em segundos, ele desapareceu pela estrada poeirenta. Mas a poeira que deixou para trás não se comparava ao que Gabriel deixou dentro de mim. Ele ia embora. E eu não sabia por que isso me incomodava tanto. Na manhã seguinte, Gabriel se foi. Não houve despedidas longas, nem promessas vazias. Apenas um aceno silencioso antes dele entrar no carro preto e desaparecer na estrada. E assim como chegou de repente, ele se foi da mesma forma. A vila voltou. A rotina, mas algo havia mudado. Ou talvez fosse eu que tivesse mudado. Nos primeiros dias, tentei fingir que não sentia falta dele. Fingia que não olhava para a varanda esperando vê-lo sentado lá. Mas a verdade era que, por mais que eu quisesse,
Ignorar o vazio que Gabriel deixou continuava ali. Minha avó percebeu, é claro. Ela sempre percebia. Você sente falta dele, não sente? Fiz que não com a cabeça, mas ela riu de leve. Você pode enganar a si mesma, menina, mas não a mim. Não respondi, porque sabia que ela estava certa. Os meses passaram. O telhado da escola, que Gabriel ajudou a consertar, ainda estava lá. O poço que ele ajudou a reformar também. Mas ele não. A vida seguiu. A vila continuou como sempre. Mas dentro de mim, algo ainda estava preso naquela despedida sem palavras. Eu sabia que um dia teria que aceitar. Que pessoas como ele nunca ficam. Mas o que eu não sabia era que essa história ainda não tinha acabado. O tempo passou, mas a lembrança de Gabriel nunca se apagou completamente. Mesmo que eu quisesse esquecer, era impossível. Ele deixou marcas na vila. E em mim. Então, quando vi o carro preto novamente entrando na estrada de terra, achei que estava imaginando coisas. Mas não estava. O motor desligou e ele desceu. Dessa vez, não havia terno, nem formalidades. Apenas Gabriel, com a mesma expressão indecifrável de sempre. Meu coração acelerou. Mas eu não deixei transparecer. Ele se aproximou devagar. O silêncio entre nós era carregado. Como se 1000 palavras não ditas pairassem no ar. Você voltou. Foi tudo o que consegui dizer. Ele sorriu de leve. Eu prometi, não prometi? Soltei um riso curto. Sim, ele tinha prometido, mas eu nunca realmente acreditei. Minha avó saiu da casa, observando a cena com olhos atentos. Ela nunca foi de falar muito, mas sabia enxergar tudo. Gabriel respirou fundo. Eu sei que demorei, mas eu precisava ter certeza do que queria. Cruzei os braços. E agora tem? Ele me olhou nos olhos. Dessa vez, sem hesitar. Sim, meu estômago. Revirou. Eu não queria criar expectativas, mas ao mesmo tempo não conseguia evitar. Foi então que ele tirou algo do bolso. Uma chave. Eu comprei um terreno aqui perto. Vou construir algo e ficar. Fiquei sem ar por um instante. Ele continuou. Quero ajudar a vila, investir, melhorar a escola, trazer mais recursos, mas não como Gabriel Montenegro, o bilionário, só como Gabriel. As palavras dele ficaram pairando, no ar. Ele queria ficar. E você? Ele perguntou, baixinho. Vai me deixar fazer parte disso? Senti meu coração bater forte. A escolha era minha agora. Mas no fundo, eu já sabia a resposta. Sorri. Acho que podemos tentar. E naquele momento, soube que nada mais seria como antes, porque às vezes as pessoas se vão. Mas as que realmente importam sempre encontram um jeito de voltar. Às vezes, pensamos que já temos tudo, mas descobrimos que nos falta o essencial: conexões reais, experiências verdadeiras e um propósito além do que o dinheiro pode comprar. Gabriel aprendeu isso da maneira mais inesperada, e Sofia viu que nem sempre as pessoas são o que parecem à primeira vista. Mas e você? Se estivesse no lugar de Sofia, teria perdoado Gabriel ou nunca mais confiaria nele? Clique no vídeo que está na tela para continuar essa jornada de autoconhecimento e descobrir mais histórias emocionantes como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração. Te vejo no próximo vídeo.